Olá, meus amigos e meus irmãos do canal Retorno da Glória, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual excede todo o entendimento humano, esteja sobre vocês e também sobre os seus familiares. Amém? E amigos, se vocês estão chegando agora e ainda não são inscritos aqui no canal, então inscrevam-se no canal e ative também o sininho das notificações, porque diariamente nós temos novas mensagens para vocês. E aqueles que já fazem parte dessa grande família do Retorno da Glória e desejam auxiliar esse ministério, então tornem-se aí membros do canal, ok? E por fim, eu quero agradecer a todos que oram aqui por esse ministério, porque essa é a maior ajuda que os irmãos podem nos dar. Bom, meus amigos, conforme o Código Penal brasileiro, lá no seu artigo 208, escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar, que é o mesmo que tratar com desprezo ou desdém, publicamente ato ou objeto de culto religioso. Então, a pena de detenção pode ser de 1 mês a 1 ano ou multa. Veja, embora de forma sutil e principalmente através da grande mídia, a liberdade religiosa aqui no Brasil tem sido retirada e uma perseguição principalmente aos cristãos conservadores já existe de uma forma meio camuflada ou talvez bem explícita, mas ainda assim temos liberdade religiosa até certo ponto, pelo menos, porque estamos sob a proteção da lei. Mas, meus irmãos, essa realidade que nós vivemos aqui no Brasil, ela não é a mesma realidade de muitos dos nossos irmãos que vivem ao redor do mundo, principalmente lá na famosa janela 1040. E há poucos dias, a ONG chamada Portas Abertas, que monitora a perseguição contra os cristãos ao redor de todo o mundo, ela informou que uma região da Coreia do Norte realizou uma espécie de varredura massiva de cristãos. E amigos, por razões de segurança para com os informantes e também os familiares dos envolvidos, o nome do local ele não foi divulgado, mas as fontes que estão ligadas a essa séria organização, essas fontes elas confirmaram que dezenas de cristãos secretos estavam reunidos então para um culto quando os guardas norte-coreanos invadiram o local e tiraram a vida desses nossos irmãos. E o relatório que foi feito à ONG, ele também afirma que as famílias desses cristãos, que ao todo eram cerca de 100 pessoas, também foram capturadas e levadas para a prisão, onde elas acabam sendo submetidas a condições subhumanas naquele terrível país. E queridos, embora sempre houve uma perseguição muito acirrada contra os crentes naquele lugar, essas prisões e essas eliminações de cristãos, elas foram resultado da promulgação recente da lei do pensamento antirreacionário. E essa lei prevê punições severas para qualquer indivíduo ou grupo que colocar em circulação produtos ou mesmo pensamentos estrangeiros da Coreia do Norte. E desde que essa maldita e satânica lei estatal foi promulgada, a perseguição aumentou muito naquele país e tornou os cultos religiosos secretos ainda mais difíceis do que eles já eram. Bom, meus irmãos, a Coreia do Norte hoje ocupa o 2º lugar no ranking dos países onde os cristãos são mais perseguidos e a adoração ao Deus triuno, ao Criador, é estritamente proibida porque ali só existe espaço para o culto ao Estado e ao culto ao próprio ditador daquele lugar. E está escrito: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então,
A cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem por ainda mais um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Você está em Apocalipse, no capítulo 6, versículos 9 a 11. Meus irmãos, sempre os servos de Deus foram perseguidos e martirizados mesmo entre o seu próprio povo, como foi o caso de alguns dos profetas hebreus. Mas, após o estabelecimento do cristianismo, começando ali pelo próprio Jesus e os seus apóstolos, muitos homens, mulheres e crianças perderam as suas vidas por conta da perseguição, principalmente dos judeus e dos romanos, a ponto do Senhor citar, lá na carta à igreja em Esmirna, os 10 dias proféticos, ou seja, os 10 anos literais da sangrenta perseguição por parte dos imperadores Diocleciano e Galério aos cristãos. Perseguição essa que se iniciou em 303 e foi até 313 depois de Cristo. Mas, irmãos, isso nada se compara em números com a terrível perseguição da Igreja Católica Apostólica Romana contra os fiéis cristãos que se apegaram à Bíblia em vez de dar ouvidos às tradições de homens. E se estima que cerca de 50 milhões de cristãos fiéis foram martirizados entre 538 a 1798 da nossa era cristã. E, meus queridos, nós temos o pensamento de que esses mártires que estão descritos no quinto selo são aqueles que perderão suas vidas após a saída do decreto dominical. Contudo, embora após o decreto muitos cristãos serão sim perseguidos e eliminados, esses mártires que estão sendo vitimizados agora em nossos dias, eles já fazem parte daqueles que são contabilizados no capítulo 6 do livro do Apocalipse. E amigos, quando nós ouvimos relatos como esses de irmãos nossos que estão sendo vítimas fatais por conta da sua fé no nome do Senhor Jesus, e quando nós ouvimos relatos como esses de fiéis servos de Cristo que poderiam estar em suas casas, mas arriscaram suas vidas para se congregarem com os irmãos, para louvarem e adorarem o nome do nosso Deus, então, muitos de nós, ou talvez todos nós, deveríamos nos envergonhar quando relutamos tanto para não ir à casa do Senhor por motivos triviais como a chuva ou a distância da igreja das nossas casas. E embora eu sei que existem muitos que realmente não podem se deslocar das suas casas para a igreja, a verdade é que a grande maioria de nós inventamos desculpas para justificar a nossa falta no culto para Deus, enquanto lá no nosso histórico de presença no trabalho não existe faltas, mesmo quando nós estamos doentes, não é verdade? E irmãos, ao vermos com que amor e paixão esses nossos irmãos recebem suas Bíblias e suas literaturas cristãs em suas mãos, nós também deveríamos nos envergonhar e não arrumarmos tempo para a leitura das Sagradas Escrituras e também para a leitura do Espírito de Profecia, pois eles que têm tanta dificuldade em possuir uma Bíblia e tanta dificuldade para ler qualquer coisa relacionada ao cristianismo, eles arriscam suas próprias vidas para se alimentarem com o pão da vida, mas nós estamos deixando as nossas Bíblias empoeirar e alguns de nós só temos o desejo de lê-la se a igreja fizer algum tipo de gincana com premiação para aqueles que conhecem mais a Bíblia. E meus queridos, ao ouvirmos histórias de pessoas que foram submetidas ao martírio e à prisão com situações subhumanas só porque estavam tentando apresentar a salvação e a vida eterna para os seus queridos, nós então também deveríamos nos envergonhar, pois aqui no nosso país ainda podemos distribuir livros, folhetos e DVDs e também podemos postar mensagens nas redes sociais e ainda podemos ir de casa em casa
anunciando as boas novas da salvação para o nosso próximo. Bom, que o Senhor tenha misericórdia dos nossos irmãos que estão tanto na Coreia como em outros países que perseguem os cristãos. Contudo, que o Senhor também tenha muita misericórdia de nós, porque com relação aos cristãos perseguidos, está escrito que quando vos perseguirem, vos injuriarem e disserem todo mal contra vós por minha causa, alegrem-se e exultem, porque grande é o vosso galardão no céu, pois assim também perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Mas, com relação àqueles que podem e que devem confessar o nome de Jesus diante dos homens, mas não confessam, a esses é dito que, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Bom, meus amigos, nós vamos ficando por aqui e que o Espírito Santo complete essa mensagem em seus corações. Então, fiquem todos sob a paz do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço e até a próxima.